Ok. Olá, muito boa tarde a você. Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho de 2020, nós estamos aqui no nosso compromisso das quartas, às 4 da tarde, na plataforma dos Progressistas PI, para tratarmos de mais um importante assunto neste ano, que é ano eleitoral, é ano de pleito. O mundo, você sabe, nós temos vivido e está diferente, né? Precisamos nos enquadrar, nos posicionar. As eleições de 2018, vocês lembram bem, foram definidas pela estratégia digital. As campanhas na TV, até então consideradas decisivas, perderam um pouco da importância diante da possibilidade de levar uma mensagem específica para cada eleitor e da rápida e incontrolável disseminação de mensagens pelos dispositivos de comunicação instantânea. Tivemos uma transformação digital na política brasileira, por consequência, a política piauiense. Na live de hoje, nós vamos tratar dos parâmetros de como se devem ser as campanhas digitais vencedoras nesta pandemia, bem como na crise econômica e política que o país vive. Em nome dos progressistas e da Fundação Milton Campos, damos início à live do Seminário do Trabalho de hoje, que trata sobre imagem de campanha, com Juliana Fratini. Ela é cientista política, doutoranda pela PUC São Paulo, pós-graduada em globalização e cultura pela FESP São Paulo, especialista em políticas públicas e financeiras pela Universidade de Chicago e profissional na comunicação digital. Participou de mais de 30 campanhas eleitorais para postos do Executivo e Legislativo, nos 3 âmbitos, municipais, estaduais e federal. E de diferentes partidos. Também participou do levantamento de fakes e é organizadora do livro Campanhas Políticas nas Redes Sociais e comentarista fixa de política na TV Democracia. Enquanto professora, dá aula em escolas dos legislativos, universidades e partidos políticos. Que currículo, hein? Professora, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Dânio. Boa tarde, Igor, que está aí nos bastidores, Erinaldo, que está nos bastidores também, o Trabulo, que deve estar nos bastidores. Espero que o Ciro Nogueira esteja também aqui nos bastidores. E a todos que estão nos assistindo agora, quero agradecer muito o convite. De fato, cheguei até aqui, recebi esse convite em decorrência deste livro que o Dânio comentou, das campanhas políticas nas redes. E eu espero compartilhar um pouco aqui desse conhecimento técnico, né? Essa expertise adquirida nesses últimos anos trabalhando com essas campanhas e também um conhecimento científico, porque hoje está muito comum as pessoas simplesmente dizerem as coisas, mas sem um embasamento científico. Aqui vou poder fazer essas duas coisas e eu espero contribuir muito com vocês. Muito bem, então vamos lá, vamos começar com a sua apresentação. Fique à vontade. Eu vou compartilhar, então é assim, Dânio, eu vou compartilhar a tela aqui, eu vou mostrar alguns slides, né, que são habituais de aulas que eu costumo dar, e vamos lá? Vamos lá. Vou lá, já vamos começar aqui, então, aqui, ó. Então, eu escolhi essa primeira apresentação. Eu sei que a gente tem 1 hora aqui de fala, e eu espero mostrar essa e depois algumas imagens em foto mesmo, tá? Então, redes sociais e câmaras municipais. Por que eu escolhi essa apresentação? Porque a gente tem condições de falar de termos mais abrangentes relacionados. Democracia, república, como a democracia está inserida num processo de comunicação por imagens na atualidade, e como é que isso pode ser mais bem aproveitado pelos candidatos das câmaras legislativas, né, dos municípios, como também para os candidatos ao executivo. Então, muito bem, democracia e república. Então, quando a gente pensa numa democracia, a gente está tratando do regime político do eu quero. Então, vence a maioria, né? Qual que é a vantagem da democracia? Ela é ser inclusiva e permitir a participação de todos. Então, todas as pessoas têm direito de ter voz. O que isso significa? Que todas as plataformas eleitorais, elas têm uma validade. Todas as propostas que as
os candidatos se dispõem a defender, elas são válidas. Qual que é o problema, né, da democracia, digamos assim? Não é um problema, talvez uma desvantagem. Ela acaba sendo sectária em algumas pautas, se pautando exclusivamente pelo mérito. Então, como nós estamos numa democracia representativa de determinados interesses, não significa que a gente vai abarcar a todos os interesses. Então, são interesses específicos e acabamos excluindo alguns outros, né? E vence o interesse que tem a maioria, que conquista a maioria. Já a República, que vocês também devem ter ouvido falar e ouvem com frequência, é um regime, digamos assim, dos virtuosos, que interessa encontrar um bem comum. Então, é aquilo que possa beneficiar a todos. Então, qual que é a desvantagem desse regime republicano? Ela tratar a todos como iguais, suprimindo as individualidades, então suprimindo os eus. Então, enquanto na democracia é aquilo que eu quero representar, né, enquanto grupo, na república a gente vai tentar um bem comum, independentemente só daquilo que é mais valoroso para mim. Para a gente ter uma campanha e uma política mais equilibrada, é importante nós termos esses dois preceitos bem alinhados, né? Então, é ouvir o outro, é ver o outro, tentar um acordo com o outro, um consenso com o outro, apesar de ele ser diferente de mim, mas também saber me impor, saber impor aquilo que eu julgo mais importante, né? Então, hoje existe um debate muito grande sobre a democracia, se ela funciona plenamente ou não, se ela está ameaçada. Aqui, na minha perspectiva, ela funciona, ela continua a funcionar, as instituições funcionam, porém com algumas limitações, né? E o que aconteceu nos últimos anos? Nós passamos por debates extremistas. Nós precisamos tentar, enquanto sociedade e os próprios candidatos, sair dos extremos. É difícil construir as coisas nos extremos. Nós temos que buscar o centro em algumas discussões, em alguns momentos, porque senão a gente não consegue construir nada com diferente. Vocês vejam o grande número de abstenções que nós tivemos nas eleições passadas. Essas pessoas nós precisamos trazer para o debate político e trazer para o voto. Então, como é que vocês vão conquistar essas pessoas? Dificilmente sendo extremistas, né? Vocês vão precisar ouvi-las e apresentar propostas novas também, né? Muito bem. Então, a democracia, de novo, é o regime da livre associação, dos direitos civis, das liberdades individuais, né? Ir e vir, fé religiosa, direito do contraditório se manifestar. Então, a gente tem que ouvir as críticas também, né? Vocês, enquanto candidatos, vão escutar muitas críticas. Eu vou falar um pouquinho mais para frente de como abordar essas críticas, né, no ambiente digital, respeitando a possibilidade de alternância de poder e liberdade de imprensa. É muito importante manter sempre um bom relacionamento com a imprensa. Eu sei que vocês vão dizer que muitos jornalistas mentem, muitos jornalistas são tendenciosos. É verdade, em alguns casos, é verdade, a gente tem que conviver com isso, mas vocês têm um ambiente da rede todo disponível para contar as suas próprias versões, né? Vocês não estão hoje, os candidatos não estão totalmente dependentes da mídia tradicional. A mídia digital, ela faz um corte nessa relação, nesse relacionamento, e permite uma aproximação muito maior do candidato e do eleitor. E a democracia, é importante dizer para vocês, ela é um processo, ela nunca é um regime acabado. Então, ela sempre busca melhoras, né? Ela sempre tem meios de melhorar, e a gente tem que tentar fazer isso por meio das eleições também, tá? Então, apesar de ser considerado o governo do povo, não quer dizer que o povo governe, né? O povo vai escolher representantes para que governem em seu nome. Quem são esses representantes? Os candidatos que serão escolhidos nas urnas, né? E é isso que vocês, candidatos, vão disputar, o voto para essa representação.
Muito bem. Nós temos um autor na ciência política que ele se chama Bernard Manin. O Bernard Manin ele vai tratar da democracia representativa, né? Então ele tem um texto do qual ele fala sobre as metamorfoses do governo representativo. Então, no primeiro momento, nós tivemos uma democracia de notáveis, que seriam os prestigiados cidadãos da época, escolhidos pelo povo, quais sejam, que eram fazendeiros, donos de terra, participantes da elite, né, tradicional, isso no fim do século XIX, mais ou menos. Depois a gente passa para uma democracia de partidos, então, quando se tem ideologias e posições ideológicas muito bem definidas, aquela velha discussão de capitalismo ou comunismo, luta de classes, vocês já devem ter ouvido muito falar, e foi uma pauta, foi o que foi mais importante dentro das disputas, né, de anos atrás, essas discussões, né, de que se os países seriam capitalistas, comunistas. Então, não é que isso não seja importante, essas ideologias não sejam importantes, elas são, até o posicionamento dos partidos. Só que hoje, esses debates, essas narrativas e as propostas vão além desses representantes, tá? Então, o Bernard Manin diz, hoje a gente tem uma democracia de público e de auditório, em que tudo é um espetáculo. O que ele quer dizer com que tudo é um espetáculo? É uma democracia focada muito no que as lideranças vão dizer, na capacidade das lideranças influenciarem a opinião pública, a cativar o eleitor. Então, vocês precisam ter foco muito na construção do próprio personagem, de vocês enquanto candidatos. O partido ele sempre vai ser importante porque ele vai dar a ancoragem institucional para as respectivas candidaturas. Mas vocês têm que ter em vista que a imagem será muito importante. E a forma de se apresentar para o público, né? Aí a gente vai para um outro autor aqui também das ciências sociais, que se chama Guy Debord. O Guy Debord vai dizer assim, que nós vivemos numa sociedade de espetáculo. Então, ele diz, a verdade existe por um meio de representação. O que existe dessa representação são as imagens. Se não há espetáculo, nada existe. O que ele quer dizer? O Guy Debord está falando de uma sociedade em que a televisão conta muito, em que a mídia conta muito. Então, o que aparece, o que os meios de comunicação divulgam é aquilo que existe, né? Eu estou aqui hoje, enquanto professora, eu estou representando um papel de professora, e eu tenho que representar o meu papel muito bem, para passar essa credibilidade para vocês. E vocês, na posição de candidatos, vocês precisam representar muito bem esse papel de liderança, dessa capacidade de conduzir a sociedade, né, as comunidades nas quais vocês atuam, nas cidades em que vocês atuam, para um caminho melhor, para uma política melhor. E vocês precisam mostrar isso, porque se isso não aparece, né, para as pessoas, parece que não existe. Se as pessoas não estão vendo, é como se não existisse. Vocês vão mostrar isso apenas por TV, por rádio, por jornal? Desculpa, gente. Não. Vocês vão mostrar isso atualmente, sobretudo, por meio da internet, que é o canal mais fácil e acessível a todos, não só aos candidatos, como também aos eleitores. Muito bem, aí a gente vai para um outro autor. Olha como vocês estão conhecendo um monte de autores rapidinho, né? E como é que tudo se concatena aqui. A gente vai falar sobre o Erving Goffman. E o Erving Goffman vai dizer assim, todo mundo representa. Então, além de eu ter o meu papel de professora, eu vou ter o meu papel de mãe, eu vou ter meu papel de esposa, eu vou ter meu papel de apresentadora, no canal do qual eu participo, de amiga. E vocês também têm esses papéis. Então, o papel principal de vocês, candidatos, é o papel da liderança. Então, vocês precisam saber que vocês têm um papel a desempenhar. E este papel, se a gente quiser, se vocês quiserem, né,
estar bem inseridos numa democracia que é uma democracia de auditório, de público, que as pessoas precisam ver, vocês precisam ter esse público. Se nós estamos numa sociedade, que é uma sociedade de espetáculo também, em que as coisas só existem quando elas aparecem, então vocês precisam construir uma boa imagem e disputar uma boa imagem, né? Serem bons influenciadores. Por que as pessoas têm muitos... O que faz com que alguém tenha muitos seguidores em determinadas redes sociais? A capacidade de influência que elas têm. E quanto mais capacidade de influência, mais condições elas terão de agregar pessoas em torno de si mesmas e das ideias das quais elas acreditam e das quais elas disseminam. E isso importa muito para vocês, enquanto candidatos. Então, o que você expõe, o que você não expõe, de que maneira se apresentar, como é que você constrói uma fachada. O que é a fachada? A fachada é a sua própria apresentação. Não é que você vai mentir e maquiar aquilo que você é. É lógico que você vai melhorar, né? Na forma de você se apresentar. Mas você também não precisa expor as suas intimidades, né? Expor os seus medos, expor os seus rancores, né? As suas dificuldades. É claro que quanto mais autenticidade você, enquanto liderança, tiver, mais as pessoas vão ter a sensibilidade de perceber a sua verdade, o que é muito bom, para conquistar, né, o público, o eleitorado, porque ninguém também quer candidato fake, vocês não podem construir uma fachada fake, parecer que são uma coisa que vocês não são. Vocês vão decepcionar muito o eleitorado de vocês. O eleitorado vai se sentir enganado. E vocês vão prometer coisas que vocês não vão poder cumprir. E isso vai comprometê-los até em candidaturas futuras ou para outros cargos que depois, no futuro, vocês venham a exercer ou queiram disputar no futuro, né? Então, haverá uma atuação que vai ser de palco, né, que é aquela que vocês vão se mostrar, e também de bastidores. E a palavra aqui é interação, porque não adianta também vocês construírem toda uma fachada positiva, uma imagem positiva, e não interagirem com o público. Interessa a interação, né? O que seria de mim se viesse aqui e ficasse falando sozinha e falando, porque eu tenho a ideia X, Y, Z, porque a minha ideia é melhor, porque eu sei isso e aquilo, e eu tenho todas as soluções, se eu nem estou ouvindo o outro, eu não escuto a crítica, não escuto a sugestão, vocês precisam interagir. É na interação que se cresce também, tá? Bom, representação, né? Então, existem duas maneiras de agir, segundo Habermas, que também é outro teórico muito importante das ciências sociais. Ele fala assim, a teoria dele é a teoria do agir comunicativo. A gente tem, eu vou acender uma luz aqui, ó, que eu acho que vai ficar melhor para vocês. Ficou melhor, né? Aqui já está ficando escuro. Então, muito bem, teoria do agir comunicativo. Então, nós temos comunicação com vistas para o consenso, né? Que é aquela perspectiva mais republicana, que eu também vou ouvir o outro, não é só aquilo que eu quero, né? E a comunicação para o sucesso, que vale mais só o que eu quero. As duas comunicações têm pontos positivos e negativos, mas a busca de consenso é sempre muito importante numa democracia. Por quê? Porque vence a maioria. Então, se dois candidatos vão disputar o mesmo voto e eles são mais ou menos parecidos, ou se aquele eleitor está com dúvida se vai ficar com o candidato A ou B, vocês precisam buscar um consenso atrativo com esse eleitorado para conquistá-lo. Então, é disso que se trata, né? Então, muito bem, eu vou passar rapidinho, eu sei que tem muita informação aqui. Então, o que é uma comunicação para o consenso, né? Então, é a exposição aberta das informações de interesse público, mesmo aquelas que pareçam um pouco mais comprometedoras. Se tem uma menor preocupação com imagem do que com a verdade, porque vai ter momentos, a imagem é muito importante, mas
de novo, vocês não podem ser candidatos fakes. Deve haver verdade naquela imagem que vocês constroem, né? Porque senão as pessoas não vão acreditar. Vai perder a credibilidade do que vocês estão falando. Maior equilíbrio e interesse entre o locutor e o cidadão comum, publicização de coisas verdadeiras, né, que gerem de interesse de maneira orgânica, articulação com o público. Então, é assim a questão do consenso. A questão das estratégias. Bom, muito bem. É uma exposição limitada de informações de interesse público, então são muitas coisas que são escondidas. Algumas coisas não precisam ser expostas, relativas a problemas pessoais, problemas relacionados à própria candidatura, né? Mas não se pode esconder tudo. E o que é difícil tem que ter, vocês têm que buscar a ajuda dos seus assessores, dos seus aliados, para tentarem explicar também, não deixar mal entendidos, né? Durante essa comunicação estratégica, né? Exposição dúbia de informações, né? Às vezes, por uma questão de estratégia, vocês vão falar meias verdades, às vezes vocês vão recorrer a isso, né? Desmoralização do candidato opositor. Vejam, às vezes é estratégico desmoralizar o candidato opositor, mas como é que se faz essa desmoralização? É xingando, praticando crime de difamação, usando bots, robôs para espalhar fake news? Não. Isso não deve se fazer. Hoje, cada vez mais, a legislação está... primeiro porque não é legal, tá? Eu não sou uma profissional, nem uma professora moralista, eu sei que muitas coisas desse tipo acontecem, mas, de novo, dizer para vocês que não é legal. Não só por uma questão ética em relação ao outro, mas porque isso também pode complicar muito a candidatura de vocês. Tá? As legislações são cada vez mais rigorosas em termos do que se publica na internet, né? Então, vocês não vão desmoralizar o candidato, mas vocês podem, os candidatos opositores, né? Buscar informações de erros, e isso é passível de acontecer, e publicizar e exigir que o candidato opositor explique aquilo que ele fez que não é muito legal. E isso vai acontecer também com vocês, né? Quando vocês estiverem em disputa, quem está disputando com vocês, as campanhas também vão cobrar explicações de muitas coisas. Então, vocês têm que estar preparados para responder essas coisas também, tá? Muito bem. Democracia participativa, né? É uma descentralização. O que significa isso, né? Da tomada de decisão, a população participante nas decisões. Então, por meio da internet, a gente consegue mais interação, porque as pessoas vão lá, digitar, conversar com vocês nas páginas, Twitter, Facebook, Instagram, né? Então, elas têm uma participação nessas decisões que estão sendo tomadas, né? Vocês podem criar quiz durante a campanha de vocês, perguntando, por exemplo, né? Vamos supor que existam 100 mil reais para determinado, que não seja um recurso não vinculado com uma área específica de atendimento social, e que vocês poderiam fazer determinadas obras, né? Então, perguntar para a população onde quer que esse recurso seja investido, como vai ser investido, isso é interessante. A população vai poder se engajar, né? Se engajar nessa candidatura, mas nunca é a população quem vai ter a palavra final. Não é que nunca, dificilmente. Quem vai ter a palavra final é o representante. Lembra que eu falei lá no começo, o representante eleito? Lembra que eu falei lá no começo que democracia é o governo do povo, mas não é o povo governando, é o político eleito. E essa responsabilidade é de vocês, quando vocês foram eleitos, tá? Forem eleitos. O que o cidadão precisa saber sobre as câmaras municipais? Essa parte eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas também vou deixar à disposição aqui a apresentação ou os meus contatos para esclarecimento de dúvidas, se for necessário, tá?
isso vale especificamente para os candidatos a vereador. Então, vocês precisam saber, candidatos a vereador e vereadora, para que servem as casas legislativas, os profissionais que integram a casa, qual o papel do vereador, projeto em votação, iniciativas de participação popular, como elas são realizadas, convites para participação, resultados dos projetos e serviços oferecidos. Porque tudo isso, quando vocês têm uma boa noção do que funciona, de como funciona a Casa Legislativa, mais bem vocês vão poder comunicar com os próprios eleitores, né? Durante a campanha, a respeito do que vocês podem fazer nesta Casa Legislativa e também comunicar com os eleitores depois que forem eleitos, porque vocês querem ser eleitos, e depois de eleito e eleita, é importante vocês terem uma comunicação positiva também. Não adianta só ir lá ganhar a eleição e ir embora. Vejam, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vocês conhecem alguém agora, né? Vocês estão conhecendo alguém agora, a pessoa pede um dinheiro emprestado para vocês. Você chega, conheceu lá a Juliana, eu falo, olha, eu preciso de R$50 emprestado. Pô, você nunca viu a Juliana? Você vai dar R$50 emprestado para a Juliana? Você vai pensar, fala assim, não, mas nunca vi, né? De onde vem? Será que eu vou receber de novo? Né? Suei tanto para ter esses R$50, aqui não vou. Agora, se vocês conhecem a Juliana já há 1 ano, 2 anos, já conhecem a reputação da Juliana, sabe que ela é boa pagadora, sabe que ela é uma pessoa bacana, sabe que ela não mente, né? Que ela não sai espalhando fake news, que ela tem boas intenções, a chance de vocês emprestarem esse dinheiro é muito maior. Vocês concordam? Vocês vão. Talvez até deem esses R$50, né? Se a Juliana estiver precisando muito, vou dar para ela, né? Por quê? Porque construiu-se uma reputação e um relacionamento anterior. As redes sociais, o que eu quero dizer com isso? As redes sociais são um canal para a construção de reputação. Então, vocês precisam manter essa comunicação com as pessoas, são redes de relacionamento. Quanto mais extenso for essa apresentação de vocês mesmas no ambiente da rede, mais as pessoas conhecerão vocês. E quanto mais essas pessoas conhecerem vocês, mais confiança elas vão ter. Ou seja, as pessoas não vão pedir, vocês são essa pessoa que vão pedir R$50. Só que vocês não vão pedir R$50, vocês vão pedir voto, entenderam? Então, no momento que vocês vão pedir esse voto, se as pessoas não conhecem vocês, vocês acham que a pessoa vai querer votar direto em vocês? Difícil, né? É a mesma coisa que alguém que não me conhece, eu pedir R$50 para alguém que eu não conheço e não me conhece. A pessoa vai pensar se vai dar ou não. Agora, se a pessoa já me conhece, ela vai dar. Se a pessoa já conhece em vocês, ela vai dar o voto para vocês. Então, utilize o ambiente da rede para a construção deste relacionamento, tá certo? Aí, eu peguei uma série de informações na plataforma Saberes, que é uma plataforma do Senado Federal, que oferece cursos, inclusive oferece cursos sobre a Casa Legislativa, né? Eu recomendo a vocês, eu peguei aqui só algumas informações do que fazem. Então, assuntos de interesse local, porque assim, às vezes a pessoa tem muita vontade de ser vereador, tem ideias, tem contatos, mas não tem muita noção institucional, né, de como funciona a instituição, e isso é importante, é uma vantagem, né? Então, assuntos de interesse local, complementação de normas federais, estaduais, criação, organização, supressão de distritos observados na legislação, criação, modificação, extinção de tributos municipais, serviços públicos prestados pelo município, ordenação do espaço urbano, entre outros, tá? Então, são várias temáticas, vou voltar aqui, das quais vocês podem, inclusive, tratar dessas temáticas durante a campanha de vocês, tá? Para vereador. Então, aqui tem uma série de temáticas que podem ser incluídas nas propostas de vocês de campanha, né? Então, sobre leis orçamentárias,
o horário de funcionamento dos estabelecimentos, questão de estacionamento em vias públicas, definição das possibilidades de edificação, terrenos. Então, são muitas coisas, são muitos temas, tá? Eu peço a vocês que se informem, porque isso tudo vai inspirá-los a fazerem campanhas melhores. Para os candidatos do Executivo, é um pouquinho diferente, mas também é válido, né? É evidente que entre as tarefas dos vereadores está a fiscalização do Executivo, mas por uma questão estratégica, política, quanto mais o Executivo conseguir um relacionamento positivo com o Parlamento, inclusive a Câmara Municipal, melhor para a aprovação das leis que lhes sejam de interesse, né? Quanto mais houver essa harmonia entre os poderes são interdependentes, mas havendo essa harmonia, mais fácil será de colocar e de colocarem, né, todos os eleitos as políticas públicas propostas para funcionar. Então, é disso que eu estou falando, tá? Vou passar rapidinho de novo, isso aqui serve para dar inspiração para vocês, mas recomendo que vocês busquem até na plataforma Saberes, tudo gratuito, oferecido pelo Senado Federal. Muito bem. Mídias tradicionais e redes sociais, né? Então, as diferenças. Dando uma grande resumida, o que acontece com a mídia tradicional? A mídia tradicional, hoje, entre as coisas mais importantes, ela conta com especialistas que fazem coleta de maneira correta das informações, tem os seus manuais de ética, né? O próprio jornalista segue um manual de ética, como as redações também possuem seus respectivos manuais de ética. Então, são vários profissionais checando determinadas informações. Então, a chance dessas informações serem inverídicas ou estarem incorretas é muito menor do que todo o conteúdo que transita pelas redes sociais. Por quê? Nas redes sociais não existem necessariamente especialistas checando informação. Então, por isso, as redes se tornaram um ambiente muito propício para as fake news. E isso pode ser muito perigoso e danoso para a comunicação das pessoas, né, dos candidatos, para a construção de propostas. Fake news é algo realmente muito perigoso, né? Pode criar um ambiente de contra-informação assim, catastrófico, né? Então, essa é a grande diferença. E canal de mídia tradicional, TV, rádio, jornal, revista, mesmo site de notícia, esses sim são canais de mídia, de informação, de jornalismo. Rede social, gente, isso é importante ter. Eu vou falar aqui. Não é canal de mídia, de imprensa. Rede social, ó, rede social. É rede de relacionamento. É o meio em que as pessoas encontram para se relacionar. Não é necessariamente um meio de informação, né? De informação de conteúdos validados, né, por especialistas. É isso que eu quero dizer. E aí, de novo, vocês vão falar, mas a mídia muitas vezes é tendenciosa. Pode ser, sim. Eu sei que pode ser. Mas, ainda assim, é um canal de maior confiabilidade para apuração de fatos. Entenderam? Nas redes, vocês vão construir relacionamento. E as redes permitem esses relacionamentos até mais personalistas, dos quais não precisam passar pelos crivos partidários necessariamente, nem pelos crivos do jornalismo. É um ambiente onde se constroem outras coisas. Isso é positivo, por um lado, é muito positivo,
mas também é perigoso quando ocorre a construção de fachadas e de imagens de lideranças que não correspondem com a verdade. São lideranças construídas basicamente na mentira e que existem para difamar o outro. Isso é perigoso. Muito bem, como utilizar as redes, né? As redes têm por propósito também de informar. Então, quando ocorre, qual tipo de informação, né? Então, quando ocorre a publicação e o seguidor da página vai interagir por conta própria. Então, e ter o propósito de interação. Quando, além da publicação, haverá um estímulo maior para a interação. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão informar determinada coisa para manter esse relacionamento na rede, informar a agenda de vocês, informar sobre a proposta de vocês, mas não adianta jogar lá, jogou lá, apertou a campainha e foi embora, não. Coloca a informação da agenda, coloca a informação da proposta, mas interaja com quem está ali no seu ambiente, converse com as pessoas. De novo, é uma rede de relacionamento. Se você não tem relacionamento, se você fica falando, se você joga uma coisa lá e o teu eleitor fica falando sozinho, ele não tem uma resposta, isso não é legal, você não está fidelizando esse eleitorado, entenderam? Então, é importante essa interação. E muito bem, todo o conteúdo que vocês expõem no ambiente digital vai ser consumido. O que significa? As pessoas vão ler, né? Então, elas vão consumir o conteúdo que vocês publicam lá. Aí eu pergunto para vocês, vocês querem oferecer um produto bom, de boa qualidade, ou vocês vão oferecer produtos de má qualidade que deixam as pessoas indigestas? Vocês querem oferecer produtos bons. Então, ofereçam bons conteúdos, não ofereçam maus conteúdos. Conteúdos ruins vão fazer as pessoas passarem mal, porque elas consomem essa informação que você publica. Faça com que as pessoas consumam boas informações, publique bons conteúdos, boas fotos, tentem não escrever errado, peçam para os assessores ajudarem a manter as páginas com um bom português, com educação, não xinguem os outros. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sejam bacanas, apresentem coisas bacanas, conteúdos bons para serem consumidos de uma forma agradável, para que as pessoas se sintam bem, né? E procurem não alimentar ódios. Esses ódios, esses debates muito passionais, eles têm vida curta. As lideranças começam a atuar só com o fígado, isso é ruim até para a própria liderança, tá? É claro que eu não estou falando para ninguém aqui ser a Madre Teresa de Calcutá, tá certo? O cara começou a xingar lá vocês na internet, todo dia xingando. Vocês não vão ficar mandando flor, mandando coração para a pessoa. Vocês vão bloquear a pessoa, né? É preciso manter um respeito também no ambiente da página de vocês. Vejam, é a página de vocês, né? É claro que vocês querem interação das pessoas. E isso não tem nada a ver com calar o adversário, não querer ouvir crítica. Ouvir crítica é uma coisa, agora xingamento é outra coisa. Bloqueiem sem dó e vocês não estarão sendo antidemocráticos, né? Vocês é uma manifestação de respeito que vocês estão exigindo ali no ambiente da página de vocês, tá? Aqui o que eu falei para vocês é que as páginas são essencialmente redes de relacionamento, né? Que é fundamental, aqui, ó, a interação é fundamental para qualquer relacionamento. Contexto sociopolítico e econômico. Então, aqui eu também vou falar muito rapidamente. Então, até o século XX, a gente tem também, isso é literatura de ciências sociais, mas eu acredito que se aplica bem à nossa realidade, né? Então, não é só uma literatura teórica, ela é uma literatura prática, da prática social. Então, nós tínhamos muito em voga a racionalidade, ciência para o saber, a tradição, solidez, durabilidade, aquilo que é a bipolaridade, né? Ou é branco, ou é preto, ou é sim, ou é não.
economias locais, domésticas, instituições normativas nacionais, fronteiras muito bem definidas, profissões muito bem definidas e papéis humanos muito bem definidos. Isso existe hoje, essa questão da modernidade do século XX, essa maneira de agir existe? Existe. É uma maneira até que alguns críticos tendem a chamar de conservadora, né? Eu acredito nessa maneira de agir. Eu, Juliana, professora aqui profissional, né? Então, nós precisamos de alguns parâmetros na vida e na política que sejam de fato bem definidos, senão a gente vai perder o chão. Mas a gente precisa definir quais são esses parâmetros dos quais nós vamos atuar na nossa vida privada e na nossa vida política também. E isso vai ter muito a ver com as propostas que vocês vão oferecer, ora mais conservadoras e ora, às vezes, mais progressistas em relação ao termo da pós-modernidade. Então, o que acontece com a linguagem mais progressista ou pós-moderna, digamos assim, né? E não necessariamente que seja progressista. É uma mudança são quebras de paradigmas, né? Então, são mudanças que ocorrem na estrutura social que vão influenciar as narrativas políticas. É isso que eu quero dizer, né? Acho que essa explicação é mais adequada, né? Do que separar só em conservadorismo e progressismo. Vamos lá. Relativismo, né? Então, o fim do iluminismo. Então, a experimentação por sensações. Então, não é só aquilo que determina a ciência. As pessoas querem experimentar, elas querem sentir, né? Não é uma contestação contra o cientificismo, mas, de fato, as pessoas querem experimentar mais as coisas do que se pautar apenas por resultados que estão dados. Isso é bom em alguns aspectos, ruins em outros aspectos. Bom, é a novidade, é a liquidez do mundo, é a efemeridade das coisas que passam muito rápido, que às vezes não dá tempo nem de construir, elas já passaram. A multiplicidade, né? Então, o mundo não é só mais preto e o branco, são 50 tons de cinza. Então, tem cinza claro, cinza escuro, cinza assim, blá, blá. Vocês veem a multiplicidade de pautas, por exemplo, em relação às pessoas que se preocupam com a questão do gênero, né? Que elas dizem gênero binário, não binário, LGBTQI. Então, esse mundo vai se fragmentando entre diversas possibilidades. Essa não precisa ser a pauta de vocês, né? A pauta política, nem o que vocês acreditam no pessoal, mas essas coisas existem e vocês precisam ter consciência de que elas existem, tá? Porque vai influenciar na campanha, nas narrativas políticas, tá? E vocês precisam tomar assim, cuidado, ter uma delicadeza de não serem grosseiros com os diferentes, né? E, claro, exigir essa delicadeza do outro também em relação às posições que vocês tenham. Mas é importante saber que tudo isso existe e está no jogo da narrativa, tá? Mundo sem fronteiras, novas profissões, diversidade, igualdade de gênero, enfim, toda essa discussão que nós vemos acontecer, né? Algumas que eu tenho certeza que para vocês não fazem o menor sentido, mas elas existem, certo? E vocês vão precisar lidar com elas à medida em que elas existem, porque o opositor de vocês pode defender muito fortemente essas questões, e vocês vão precisar entender como essas dinâmicas ocorrem para lidar com o próprio opositor, beleza? Muito bem. Questão de agenda, quando vocês vão fazer agenda. Então, tem a agenda local, que é a agenda do município, da cidade, né?
temas, quais as temáticas? Saúde, educação básica, transporte, moradia, segurança, áreas públicas, privadas, né, asfaltos, vias, semáforos, coletas de lixo, poda de árvore, áreas de lazer. São interesses locais. Muitas das cidades de vocês vão precisar ter políticas diferentes de assistência social, sobretudo por essa imposição da pandemia, né? Eu não sei em que medida essas propostas elas vão existir nas respectivas cidades, mas vocês vão ter que dar conta deste problema também, de maneiras diferentes, a partir de cada demanda e de cada contexto da cidade. Então, além dessa agenda local, existe uma agenda global, da qual influi não só na narrativa de campanha, mas na oferta das propostas políticas, né? Então, o que muda na agenda global e que influencia vocês? A questão dos procedimentos e protocolos internacionais, então, leis de proteção ambiental, práticas comerciais. O que disso é importante? Por exemplo, vamos dizer que você é uma candidata a prefeita de um município que tem uma área específica de meio ambiente que pode ser usada de uma maneira X ou Y, ou uma área de proteção natural. Às vezes você tem uma série de protocolos de interesse até internacional que você precisa se dar conta de como eles funcionam para manter aquele ambiente mais bem protegido. É disso que se trata aqui, como exemplo, tá? Então, a gente também tem que lidar com culturas e valores transnacionais, então, práticas e uma normatividade suprapartidária. Por exemplo, quando a OMS, Organização Mundial de Saúde, que é uma instituição suprapartidária, ela faz sugestões de como tratar a pandemia, é uma lógica global, vocês percebem? É supranacional e suprapartidária. Então, do que vocês vão aproveitar do que essas instituições supranacionais estão dizendo para aplicar na região de vocês? Entenderam? Tem governos que ouvem, vão ouvir a OMS, vão ouvir a ONU, vão ouvir outras instituições, e tem governos que não vão escutar, vão achar que elas são irrelevantes. Isso é uma escolha possível? Dizer que essas instituições são irrelevantes? É uma escolha possível. Só que traz consequências, né? Eu tenho dúvidas de que esses governos que peitam essas grandes instituições estejam preparados para lidar com essas consequências no futuro, tá? E isso vocês vão precisar pensar. Outro tema de agenda global, por exemplo, igualdade de gênero entre mulheres e homens, tá? Não são agendas locais, mas isso precisa funcionar localmente também. A questão dos LGBTs, também agenda global, mas também é uma questão local, né? Porque a gente não tem só LGBT ou mulheres no mundo, né? A gente tem ali na nossa cidade, a gente tem que resolver essas questões, e as questões étnicas e as questões dos negros. Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos em relação à demanda por melhores condições de vida de negros, como também acontece no Brasil essas discussões, tá? E aqui eu não estou nem falando em ser de esquerda ou ser de direita. Eu vejo que a esquerda tomou mais para si essas pautas de mulher, de negro, LGBT, né? Em alguns aspectos. Mas eu quero chamar a atenção para vocês que elas não são pautas da esquerda. A esquerda não é dona dessas pautas. Ela tem um olhar diferente. Mas os conservadores e o que representa a direita também precisa olhar para esse público. Veja, quando existe um fundo partidário que destina recursos, fundo eleitoral, que destina recursos específicos para candidaturas femininas,
ele funciona para todos os partidos, vocês percebem? Funciona para os partidos de esquerda e funciona para os partidos de direita. Ou seja, os partidos de direita também receberão recursos e precisarão destinar recursos específicos para candidaturas femininas. Então, o tema é importante. Não são temas de identidade, eles não são temas só de esquerda. É isso que eu quero falar para vocês. Eles são importantes, eles precisam ser tratados. Tá certo? É isso. Vamos lá. Aí aqui eu utilizei uma plataforma da qual eu tenho testado algumas informações, né? Que ele extrai muitas informações interessantes. Aqui em relação às mulheres, as candidaturas femininas por cor e raça nas eleições, né? Ainda predominam as candidaturas femininas de mulheres brancas, pardas acontece num nível menor, e de candidaturas de mulheres negras num nível menor ainda. Isso também é equivalente, essas diferenças, né, são equivalentes às candidaturas masculinas também, tá? Então, quando a gente fala de uma democracia que precisa, em que todos possam ter voz e disputar eleições, nós precisamos trazer os grupos étnicos ou identitários, né, também para o seio desse debate, dessa discussão. É disso que se trata, tá? E aí cada partido vai expor da maneira mais adequada. Muito bem. Aí aqui, conteúdo direita e esquerda. Isso aqui é sempre muito interessante, tá? Eu estou usando aqui um outro teórico da política, que provavelmente vocês conhecem, que é o Norberto Bobbio. O Bobbio, ele tem um estudo sobre direita e esquerda, o que são, né? O que é isso, direita e esquerda? Então, ele vai colocar assim, que na extrema direita vai estar o fascismo, o nazismo, centro-direita, ok, o centro seria uma posição de equilíbrio, a centro-esquerda é uma posição também mais ok, né? E na extrema esquerda seria o socialismo ou o comunismo, né? Existe uma sugestão que o comunismo seria tão negativo em relação à sua prática extrema, quanto o nazismo da extrema-direita ou o fascismo em sua prática extrema. Na verdade, o que o Bobbio quer dizer aqui num linguajar mais simples? Os extremos, eles se parecem. Nada é tão parecido quanto um comunista, que é aquele comunista raiz, do que um fascista raiz. Então, o mais adequado, aí é que está. Eles são parecidos, porque eles estão sempre no extremo e eles estão brigando. O que difere, quem se difere entre os extremos são os equilibrados. Porque, veja, eles conseguem articular, eles conseguem estar num ponto em que eles conversam mais entre si. Os extremistas só conversam entre eles e conversam numa linguagem que ninguém entende nada. Aliás, essa questão do comunismo no Brasil é uma loucura, porque nunca houve, de fato, comunismo no Brasil. Assim como nunca houve, de fato, fascismo no Brasil. Então, são críticas muito duras para comportamentos extremos. Eu estou pedindo para vocês, enquanto candidatos, saírem desses extremos, porque vocês não vão construir nada, beleza? Tá. E aí o Bobbio vai dizer o seguinte, olha, a gente tem aqui a direita, a gente tem a esquerda e a gente tem o centro. Como que a gente vai lidar com isso? A gente vai fazer um terceiro incluído, que seria um nem-nem, ou um terceiro inclusivo, que seria um EE? O terceiro inclusivo é muito mais legal. E é onde vocês têm muito mais chances de conquistarem voto, de uma maneira que se perdure mais no tempo essa confiança que o eleitorado vai adquirir de vocês, vai entender de vocês. Porque se você é um terceiro incluído, você é aquele cara que diz, né? Ou aquela candidata que diz, eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu não sou, é um não, 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 não. Então não é nada, né? É tudo, mas não é nada.
Agora, você pode ser um EE. Você pode integrar os diferentes. Você pode ter um pouquinho do que é bom da direita, você pode ter um pouquinho do que é bom da esquerda. Você pode ser um terceiro que inclui, né? E não exclui, que inclui. E quanto mais vocês incluírem, melhor. Mais voto, mais pessoas participando da sua campanha, mais pessoas se interessando pelo que você está dizendo, mais pessoas participando do processo democrático, mais pessoas indo votar, menos abstenções, percebem? É disso que eu estou falando. Sejam espertos, equilibrados e espertos. Tá. Agora eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, muito rapidamente. Então, olha, em São Paulo, em 2018, a maior parte dos candidatos eleitos foram eleitos com base no amplo trabalho que eles fizeram no ambiente digital. Então, eram ou candidatos outsider, né, que estavam brigando ou em disputa com o establishment, com os poderes já estabelecidos, ou candidatos que já faziam parte do sistema político tradicional, mas não tinham tanta relevância, né? Então, como exemplo aqui, o Eduardo Bolsonaro, a Joyce Hasselmann, o Celso Russomano, que é um cara de mídia, Kim Kataguiri, Tiririca de mídia, Tabata Amaral, policial Kátia Sastre. Veja, só esses aqui, eles fizeram um amplo trabalho de digital, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês? O digital, e eu não estou nem considerando a qualidade da comunicação deles, e nem considerando ao fato de que alguns deles já estão sendo acusados de terem espalhado fake news, né? Mas a questão é que eles foram para o digital. Se o digital ele pode ser usado de uma maneira negativa, e isso acontece em alguma circunstância, esse digital ele pode ser usado de maneira positiva. Lembra que eu falei para vocês? É a qualidade da informação que vocês vão expor ali e as pessoas vão consumir isso. Exponham coisas boas, positivas, criativas, instigantes. De novo, eu não estou falando para vocês serem os bonzinhos, as madres, Teresa, os padres, não é nada disso. Sejam criativos, sejam bacanas, envolvam as pessoas, carismáticos, né? A rede é um ambiente que pede esse carisma. Vocês vão estar disputando com muitas pessoas. Aqui também, né, eu continuei aqui com a lista dos deputados estaduais também que foram eleitos numa condição similar aos federais, né? E tiveram houve uma renovação significativa, né? Pelo menos aqui em São Paulo. Aí, muito bem. Por que eu estou mostrando isso daqui, né? Muito bem, eleições 2018, tá? De novo, existe hoje, está em curso uma CPMI das fake news para avaliar o uso inadequado das redes sociais, incluindo o WhatsApp, para a disseminação de fake news. Isso existe, certo? Eu não tenho uma posição porque ainda está em curso e ontem foi votado também o PL das fake news para restringir determinados comportamentos depreciativos no ambiente digital. Isso existe. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês, vejam bem aqui a comunidade do candidato Jair Bolsonaro, que era até 2018 muito menos expressivo politicamente falando do que o Haddad, que tinha já um tempo maior de exposição em decorrência dos cargos que ele exerceu, né, de prefeito da maior cidade do Brasil e também de ministro da Educação durante muitos anos. Então, ele tinha uma visibilidade maior neste sentido do que o candidato Jair Bolsonaro. Mas olha a diferença. Quase o Haddad tem um pouquinho mais do que 10%
do número de pessoas que o Bolsonaro tinha no Facebook dele. É muito pouco para um candidato do PT, que é um partido gigantesco. A presidência da República, que já tinha essa visibilidade. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É muito pouco em relação a um candidato que era mais... ele não era um outsider do sistema, mas tinha menos visibilidade. Mas ele vai conquistando gradativamente cada vez mais esse público do ambiente da rede, o que torna ele mais conhecido, né? Então, é relevante e é importante que vocês usem o digital. É isso que eu quero dizer. Aí aqui tem... Eu fiz um comparativo, né? Eu sei que a gente já está aqui com o tempo mais ou menos estourado, é muito rápido aqui. Eu peguei as 10 maiores cidades de São Paulo aqui a título de exemplo, tá? Para mostrar o quê para vocês aqui? Olha, que na Câmara... Veja bem, ó, onde eu quero chegar aqui, ó. Câmara, instituição, quando esse trabalho foi feito, tá? Faz já uns meses que eu colhi essa informação. Então, a Câmara aqui tinha 189 mil e tantas, de São Paulo, tá? Pessoas seguindo lá no Facebook, o presidente da Câmara, 36 mil, a instituição aqui da prefeitura, 521 mil, e o prefeito, né, o político, 172 mil. Mas se vocês for verem aqui, de um modo geral, aqui a prefeitura de São Paulo e a Câmara tem mais seguidores do que os respectivos presidente da Câmara e do prefeito. Só que esse prefeito aqui já era o Bruno Covas, uma vez que o João Dória, aqui em São Paulo, desistiu da prefeitura para disputar o governo do estado, né? Saiu da prefeitura para disputar. Mas o João Dória, ele tinha muito mais seguidores na própria rede pessoal dele do que a instituição prefeitura. Se vocês forem ver aqui, por exemplo, Osasco, olha, o prefeito de Osasco aqui tinha 109.414 seguidores, enquanto a prefeitura tinha 36 mil. Então, o que eu quero dizer com isso? Começa a haver, de 2016 para cá, sobretudo, um uso muito intensificado das redes, primeiramente em 2016, principalmente do Facebook, né? E aí as lideranças elas começam a ter muito mais visibilidade do que as próprias instituições, ou seja, as lideranças começam a ser maiores em termos de visibilidade do que os próprios cargos que elas ocupam, né? Do que a própria instituição que ela rege, né? Então, um prefeito tem muito mais visibilidade do que a prefeitura enquanto instituição. Isso é bom por um lado, ruim por outro. Mas, para vocês, isso interessa da seguinte maneira: isso é bom, porque enquanto lideranças no ambiente das redes, vocês precisam ser fortes, né? É isso que eu quero dizer aqui. Então, aqui, questões de político, aí aqui alguns exemplos, né, de relacionamento aqui, depois do Bruno Covas, né? Não é propriamente o Bruno, né, o prefeito que responde, é mais a assessoria, né, que responde, como responde. Aí menciono aqui sobre a Câmara de uma cidade, provavelmente vocês vão lidar com esses desafios, né? Olha, a Câmara de Osasco aqui passou por uma grave crise, mas poderia ser de uma prefeitura também, tá? Vamos usar isso enquanto um case, um exemplo, tá? A instituição foi completamente desmoralizada, teve a prisão de diversos vereadores, praticamente todos os vereadores da Câmara foram presos. Então, para isso, então vocês imaginem a desmoralização dos políticos locais, né? Então, é todo um trabalho de reconstrução de imagem da instituição
para as pessoas voltarem a ter confiança nos políticos, nessas instituições, né? Hoje a gente vê muito determinados grupos pedindo o fim das instituições. Não é, eu entendo essa insatisfação, ela é muito antiga, tá? Com as instituições, em decorrência de todos os casos de corrupção e de problemas procedimentais dessas próprias instituições, né? E que às vezes são injustas, são negligentes, mas vocês, enquanto representantes políticos, não devem, eu não aconselho, não devem, é porque eu não aconselho, seguirem este caminho de quererem deslegitimar completamente as instituições. Vocês têm que pensar em restaurar, em melhorar, até porque vocês serão representantes, homens e mulheres públicos dessas instituições. Vocês entenderam? Aí aqui o caso de Osasco, que eu comentei com vocês. Aí aqui os prefeitos, né? Prefeito de Osasco, o Rogério Lins do Podemos. Eu vou só falar uma coisa para vocês. Eu não tenho uma relação direta com nenhum desses candidatos, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Eu coloquei aqui enquanto professora como case para vocês entenderem os exemplos de casos bem-sucedidos. Não foram campanhas que eu realizei, tá? Então, fez uma ampla campanha nas redes. Este prefeito Guti, que agora me foge de qual partido ele prefeito de Guarulhos, também era mais um outsider, né? Assim, não tinha tanta visibilidade, não é que é um outsider, não tinha tanta visibilidade, mas assim voou aqui em São Paulo, muito em decorrência também de um bom trabalho nas redes, tá? Aí aqui as referências bibliográficas, né? Para vocês saberem que, olha, tudo isso aqui que eu falei para vocês, ó, galera, li tudo isso aqui, tá? Também para não falar bobagem para vocês, tá bom? Agora, eu sei que a gente estourou aqui com o tempo, eu vou perguntar aqui para o Dânio. Dânio? Fica tranquila. Eu posso, tá bom aí? Não, tá tranquilo. Você quer fazer um arremate? Você pode ficar à vontade. Eu quero mostrar rapidinho aquelas imagens. Pode que sim, eu pode ficar à vontade. Pode mostrar sim, sem problema. Como é que a gente está aí com o pessoal? Nós temos aqui vários comentários. Ao final, temos a audiência. Eu vou já dizer para você as cidades que estão conosco e os comentários deles. Você pode mostrar as imagens finais. Tá, agora eu vou mostrar na prática o que eu vinha conversando com vocês. Ó, eu vou sair daqui, vou compartilhar uma outra tela. Este é um outro trabalho que eu fiz. Eu vou falar muito rapidamente na prática para vocês verem as imagens do que eu falei, para vocês visualizarem, tá? Respectiva à campanha de 2016, também aqui como case São Paulo, João Dória, que era do PSDB, e se mantém do PSDB, contra o Fernando Haddad para a reeleição à Prefeitura de São Paulo, na qual o Haddad perde, tá? Então, como eles se posicionam nas imagens? São imagens, não foi a comunicação institucional que eles fizeram nas redes deles, tá? São imagens que circularam na internet para vocês entenderem como essa construção de imagens vai acontecendo na mente das pessoas e como é importante se preocupar com isso. Então, vejam, a gente tem aqui o João Dória, que ele, pelo LIDE, né, que era o grupo dele, ele tem um bom relacionamento, ele mostra ter um bom relacionamento com diferentes políticos, né, independentemente do destino malfadado que teve aqui o Aécio Neves. Na época, ele tinha uma boa presença política, e que essa foto foi feita, o Geraldo Alckmin também não estava tão afastado. Então, o Dória fez com essas pessoas que têm reputação. Então, o Dória era fez com a Dilma. Então, tanto fazia para o Dória ter essas fotos e esse relacionamento com alguém, com as pessoas do PSDB ou do PT, enquanto ele era lá do LIDE. Por quê?
interessava a ele estar associado com lideranças de poder e de reputação, estabelecer bons diálogos. Evidentemente, isso tem os seus prejuízos, né? Porque em toda eleição a gente vê um monte de gente postando foto. Ah, mas você já teve com fulano. Ah, mas você já teve com ciclano, não é? Vocês não É veem? verdade. Então, E tem as o seu... pessoas acham que uma simples foto faz, né? É a contextualização, né? Ou a má contextualização. Isso. Uma simples foto, um simples vídeo não quer dizer absolutamente nada. Até porque ela foi uma foto passada que está sendo resgatada hoje. Por exemplo, essa foto do Dória com a Dilma. Ele, enquanto líder lá do LIDE, né, que é dos empresários paulistanos, ele tinha que estar ali com a presidente da República, nem que ele não concordasse politicamente com ela, mas ele, como representante de uma instituição, estava com a presidente do país. Então tinha que ter aquela, né, aquela diplomacia e tudo mais. Aí pega a foto e já coloca na política. Ah, já esteve do lado da Dilma. E aqui também vale a mesma coisa, né, em relação ao Aécio Neves, do qual o PSDB passou por uma grande discussão se expulsava ou não o candidato do partido em decorrência de uma série de acusações. Então, são esses custos que os políticos às vezes pagam, né? A depender. E às vezes fotos para político, eu não estou dizendo desse caso, mas eles nem sabem direito com quem que eles estão tirando foto, né? Então, isso, né? É verdade, é verdade. Então, isso sabe que ali pode ser um opositor de amanhã, né? Exatamente, exatamente. Então, olha, e a gente tem aqui um ministro Haddad, assim, muito mais, assim, low profile, nesse sentido de aparecer, né, de não aparecer toda hora, mas um ministro que teve grande respeitabilidade, né, mas também que não, vejam aqui, não se safou do constrangimento em relação à lógica que ele acredita, né, de ter que fazer coalizões em determinados momentos que eram constrangedoras. Para ele, nesta foto, inclusive, ele está muito desconfortável, né? Na qual ele aparece na presença do Maluf nesse sentido, e o Lula. Então, o que eu quero mostrar com isso? São coligações, de tempos em tempos, os políticos têm que fazer essas coligações, né? Às vezes, em determinadas regiões, o partido que é de centro-esquerda vai se coligar com algum de direita, para dar certo, porque às vezes é conveniente aquela aliança, é importante aquela aliança. Em outras regiões, os partidos de centro-direita vão precisar se coligar com outros partidos de esquerda, porque é relevante naquela região. Então, o que eu estou querendo dizer isso? Eu tô tentando naturalizar um pouco esse tipo de acontecimento, desse tipo de acordo eleitoral. É muito criticado, eu sei, a galera bate nisso, bate o eleitor, isso é usado também para desmoralizar determinados candidatos, mas isso também é uma estratégia eleitoral. Nós temos que ter sabedoria e compreensão no momento de fazer determinadas críticas, porque isso faz parte do jogo político. Vocês entenderam? É isso que eu quero dizer. Tá? Então, para eu assim fazer uma crítica que eu vou querer deixar o candidato ou político lá no chão, tem muita coisa que precisa ser avaliada, muita coisa. Eu sei que no jogo eleitoral é diferente, na campanha é diferente, que até é tudo mais rápido, muito dinâmico, e a disputa é muito forte. Mas para mostrar para vocês que isso acontece, tá? Então, aqui, ó, essas duas fotos aqui, esse exemplo, né? O Haddad caminhando na rua, né? Vocês estão em lockdown aí no Piauí? Como é que estão as coisas? Haverá um lockdown a partir de amanhã. Vai haver?
Mas é parcial, ele não é total, ele é parcial. Uhum. Os serviços essenciais ficam abertos. Tá. Então, olha, essas duas fotos aqui, né? O Haddad em cima, Dória embaixo, isso provavelmente não se sabe ainda qual vai ser a dinâmica dessa eleição, né? Se vai ser Verdade. no corpo a corpo todo. Mas esse corpo a corpo tem que acontecer na internet, viu, gente? E por quê, né? Quanto mais aliados estiverem agregados a vocês, melhor, tá? Aqui, ó, vocês percebem aqui, ó, que o Dória está com o microfone. Então, Dória tem aquela coisa, enquanto o Haddad está mais lá de boa, saindo, falando com a população, o Dória saiu aqui com o microfone. O que vale a pena? Vocês vão sair com carro de som, sair todo com indumentária na região? Tem legislação que não permite carro de som em determinadas regiões? Como é que vai ser isso? Aqui essas imagens para mostrar que todos os recursos, a existência deles ou não, como um microfone, um carro de som, uma moto de som, uma bike de som, tudo isso conta, tá? Para agregar ou afastar pessoas. Olha, aí aqui, quando fez parte aqui da estratégia eleitoral, o Lula passar os votos, né? Elevar aqui a candidatura do Haddad na lógica da transferência de votos, né? O que é também muito comum da política. Eu não estou acompanhando o que o pessoal está falando no chat, eu só vou pedir uma coisa, para quem gosta do Lula, do Haddad, do Dória, eu não gosto, do Bolsonaro, eu não gosta, para mim é indiferente, eu só vou pedir para vocês não xingarem, tá? As críticas podem fazer, mas não xinguem. Isso aqui é uma didática que eu estou oferecendo para vocês compreenderem parte desse jogo, tá certo? Observem as fotos. Ó, aqui nesses dois casos, olha aqui, ó. Vocês veem embaixo aqui, um montante de celular aqui tirando foto. Então, o tempo todo as pessoas vão estar filmando o que vocês vão estar falando. Se vocês forem agressivos ou passivos demais, ou tiverem uma postura inadequada nos palanques, nos lugares que vocês forem, vocês podem ter certeza, alguém vai estar fotografando, alguém vai estar filmando, e tudo que vocês disserem será usado contra vocês. A favor de vocês vai ser difícil, mas acontece. Agora, contra, vocês sabem como é que é aí. A gente vive numa situação de constante vigilância, né? Com a presença dos celulares. E olha, em ambas as fotos, vejam aqui o braço do Haddad mais assim para baixo, né? E um tanto de desânimo, né, da parte dele. Ele não está exatamente animado aí nessas imagens. O que não é favorável para ele, o que não foi. A gente pode compreender o porquê dele estar assim naquele momento, porque foi um momento em que a Operação Lava Jato estava muito forte, o PT estava sob forte ataque e investigação. Então, a conjuntura foi muito difícil ali para ele. Então, é normal esse desânimo. Mas o que eu quero dizer, para a foto não fica bom. A sociedade não é espetáculo? A gente não está numa democracia de auditório? Então, isso precisa ser visto. Vocês entenderam? Eu vou mostrar uma imagem de diferença. Então, isso foi ruim para ele. No fim das contas, foi ruim, foi prejudicial. E algum de vocês, qualquer que seja, amanhã ou depois, pode estar na mesma posição. Então, gostem ou não dele enquanto liderança, observem o caso, aprendam com o caso. Entenderam? É disso que se trata. Agora, olha a diferença aqui da mão do... Olha a diferença. Vocês percebem a diferença? Em termos de ânimo aqui, de sentir-se vitorioso nessa situação em que o Dória está com os braços dados.
são imagens muito impactantes, porque elas são muito diferentes, né? Então, no caso, que a política é muito mais complexa e a questão é muito maior. Mas aqui, essa conduta do João Dória é muito mais forte, né? Embora também depois ele tenha entrado em atrito com o Alckmin, tenha o João Dória desistido da prefeitura, que ele ganhou neste ano, para lançar uma candidatura. Que você talvez esteja querendo dizer, Juliana, é que nesse momento em que você está em contato direto com o eleitor, você deve passar o seu melhor entusiasmo, passar a idade com o melhor do seu entusiasmo para o eleitor que está ali te vendo e também aqueles que estão registrando, né? Cada flash, cada frame deve pegar o seu momento. Isso, olha a diferença. É isso, tá vendo? É isso, é muito impactante, não é? É muito impactante. Bom, eu vou rapidinho, que eu sei que tá... Aí tem várias coisas. Aqui, ó, as caretas, ó. Gente, se você... Isso foi muita zoeira. As caretas do Dória, comendo pastel, tomando pingado, né? O pessoal chama... Isso, vocês viram... Eu não sei se vocês... A primeira imagem, Juliana, do pastel, ele está muito vermelho. Será que está apimentado esse pastel? Então, gente, a cara que vocês fizerem vai denunciar vocês. É disso que se trata. Chegou na casa de alguém, ofereceram um cafezinho, gostem ou não do café, ou sejam sinceros de uma vez, fala, agora não posso, sei lá, não sei, mas ó, vocês vão estar sendo assistidos. Só que o Dória, então, o Dória tem uma coisa que ele é muito esperto, ele é muito rápido na coisa da comunicação, né? Com ele, aqui, ó, e aí o que ele faz depois? Ele começa, esse símbolo aqui do dedinho dele é um A de acelera, que foi o mote da campanha dele. Aí ele faz do limão uma limonada, entenderam? Então tinha porque a história é a história do frame. Então, o primeiro frame, ele não estava com um aspecto tão legal. Então, no segundo frame, ele já está com um aspecto melhor. Então, aquele fotógrafo, claro, dependendo para quem ele esteja trabalhando, ele vai escolher o melhor frame, né? Se o fotógrafo for, vai pegar a melhor foto. Se ele está contra, ele vai pegar a pior foto. Exato, é isso que eu estou falando para vocês. Só que vocês vão estar sendo vistos por todos os fotógrafos, por milhares, porque aliados e opositores. Aliados e opositores. E todo eleitor é um fotógrafo em potencial, já que todo eleitor tem um smartphone na mão. Disso, verdade. Né? Então, aí a questão dos projetos, eu vou passar rapidinho para não precisar falar disso, que eu sei que eu estou com aqui o tempo estourando. Gente, não, isso aqui, eu vou fechar com essa daqui. Ó, a gente tem o Major Olímpio aqui, a gente tem a Marta, a gente tem a Erondina, a gente tem o Haddad, a gente tem o Celso Russomano e a gente tem aqui o João Dória, né? Eu não sei, eu vejo essa foto aqui, eu não consigo entender. Foi um debate que eles foram, mas parece que eles estão indo para um velório, não parece? Não parece? Combinaram até no tom, né? Combinaram até no tom. Eles estão indo para um velório. Gente, eu vejo assim, eu não me conformo. Eu falo... E além do tom da roupa, a expressão facial que é pior, né? A expressão de cada um é pior. Pois é, indo para um velório, não para um debate. Então, a roupinha de vocês é importante, entendeu? Não precisa ser nada chique, não precisa ser nada caro, mas estando limpinho, bem alinhado e com um pouquinho mais de cor, gente, vocês precisam ser simpáticos, carismáticos. Imagina assim, você chegar assim, você fala, meu Deus do céu, não quero nem conversar, né? O eleitor. Então, é isso, eu vou parar por aqui, seria até maior, mas a gente já estourou aqui bastante o tempo, tá? Pronto. Agora eu vou ficar só eu aqui. Não, que é isso, tranquilo. Deixa eu dizer para você, Juliana, nós estamos na audiência das cidades aqui. Cidade de Corrente, Madeiro, Piripiri, Brasileira, Amarante, Colônia, Floriano, São João da Fronteira, que são cidades aqui do Piauí. Deixa eu avançar.
Cocal de Telha, Bonfim, São Francisco de Assis, São Raimundo Nonato, Júlio Borges, São José do Divino e Miguel Leão. Santa Cruz dos Milagres também, Conceição do Canindé, que faz aniversário hoje, inclusive um abraço às famílias de Conceição. Parabéns! Além da capital Teresina. Essas são cidades. Corrente, por exemplo, no extremo sul do estado, 900 quilômetros daqui, já falta alguns metros para a divisa com a Bahia. Não é? Tá. Aí nós temos os estados do Espírito Santo, a cidade de Corumbá, na Bahia... Todo mundo assistindo? Corumbá, no Espírito Opa! Santo. Itubeira, na Bahia, Serra, no Espírito Santo, Alvorada do Sul, no Mato Grosso do Sul, a própria São Paulo, capital, Marabá, no Pará, Salvador, na Bahia, acompanhando a gente, além do Rio Grande do Norte, registrando aqui as cidades que estão nos acompanhando. Vamos aos comentários das pessoas. Elas não fizeram perguntas propriamente ditas, mas fizeram comentários que eu quero que você comente os comentários. A Ruth Vieira diz o seguinte: com verdade e conteúdo, você constrói uma audiência e notoriedade. É isso mesmo, Juliana? É verdade, sim. Com verdade e conteúdo se constrói uma audiência, sim, mas eu diria um pouquinho mais. É preciso ter simpatia também. Claro que cada um vai ter uma expressão própria, né? Um jeito próprio de agir, mas quanto mais simpático e mais aberto você, candidato, for para o eleitorado, melhor, mais atrativo você é. Imagina que você está conhecendo alguém, você conhece alguém muito sério, você às vezes fica intimidado de chegar naquela pessoa, né? Isso imagina com você. Agora imagina que você, que é o candidato que precisa desse voto, estiver muito sério e as pessoas acharem que você é um candidato inacessível. Isso não é legal. Então, carisma, né? Lideranças carismáticas se saem melhor, sobretudo nesse ambiente da rede, e boa vontade para interagir, né? E longo prazo, né? Não adianta só querer fazer a coisa só no momento do pedir o voto, que eu já falei para vocês que não dá muito certo, não. As pessoas é preciso construir relações de confiança. Olha aqui essa observação interessante do Bruno. Bruno Carangola. Ele diz o seguinte: excelente live, parabéns, professora. Para eleger o Dória, o marketing fixou em um empresário rico a imagem de um homem trabalhador. Então, olha, deixa eu falar para vocês. Isso é muito interessante. Estava na segunda parte da minha apresentação, mas eu pulei por conta do horário, né? Pois não. Então, é o João Trabalhador. E vocês imaginem que o João Trabalhador estava disputando com o Fernando Haddad, que é do Partido dos Trabalhadores. Pois né? É, verdade. Então, a campanha do Dória, nesse sentido, foi muito mais hábil em entender que em São Paulo... São Paulo tem um contingente de pessoas de todos os estados. As pessoas vêm para o estado para trabalhar. Então, é a cidade dos trabalhadores. O PSDB, por meio do João Dória, foi mais habilidoso em pegar este slogan. De fato, é isso mesmo. Muito bem. Olha, tem mais comentários aqui. O Jurandir Vieira diz o seguinte: achei muito interessante a parte do centro é centro. Nem direita, nem esquerda. Fica bom de ganhar a confiança do eleitor. É o Jurandir Viana, aqui de Teresina. Então, o centro, eu sei que tem muitas críticas em relação ao centro, né? O espectro ideológico do centro, e o centro enquanto centrão, né? Que seria a parte que recebe as críticas de ser a parte fisiológica, né? Que está aguardando os cargos, que está negociando postos no governo, negociando recursos. São coisas um pouquinho diferentes. O centro, até existe uma brincadeira entre cientistas sociais que as pessoas precisam aprender a ser radicais de centro. Vai se colocar de uma maneira basicamente não extremista. O centrista, no meu ponto de vista, é basicamente um social-democrata. O que isso quer dizer? O cidadão ou o político que respeita a ordem democrática, as instituições como elas estão postas,
Ele não é contra o capitalismo e não necessariamente um liberal no sentido de achar que tudo que é privado é melhor do que aquilo que o Estado possa oferecer. Então, ele está vislumbrando uma social-democracia, a atuação do Estado para poder melhorar e aprimorar determinados serviços, em que pode haver uma interferência, de fato, na economia, mas sem restringir totalmente os mercados. Eu entendo como essa colocação e na defesa pelo centro é assim que eu exponho. É assim que eu, tá? Não é o Bobbio, tá? Aí agora sou eu. Tá? A pergunta agora é de Cocal de Telha, uma cidade a cerca de 100 quilômetros aqui da capital Teresina, no norte do estado. O Adalto Porteira, ele é pré-candidato a vereador, na pequena Cocal de Telha. Na minha concepção, é bastante interessante que o pré-candidato a vereador tenha conhecimento do regimento interno da Câmara. Sobre as demandas da população, é bastante relevante que os pré-candidatos conheçam quais são essas demandas e o que a população almeja. Usar algum instrumento, tipo pesquisa, para conhecer essas demandas. Em linhas gerais, nas cidades, eu não sei se na capital, você pode me corrigir, não sei se na capital paulistana, na capital paulista, mas nas cidades do interior, mais distantes, não se sabe muito qual é a função do vereador, professora. Então, não se sabe, às vezes, qual é a função do vereador, sobretudo em cidades pequenas, porque as câmaras e os postos públicos funcionam como um balcão, né? Muitas vezes, né? Um puxadinho da prefeitura? Seria um puxadinho da prefeitura? Depende da... Poderia até ser, mas assim, das pessoas irem pedir coisas, às vezes muito... quererem coisas privadas. Pessoais. Isso, exatamente. Coisas pessoais. Não para a comunidade, mas para si. Exato. Então, principalmente em cidades pequenas, né? Eu acredito que isso aconteça com mais frequência. O que é preciso ser feito, né? Tentar politizar mais essas comunidades, fazer um trabalho de descentralização, no sentido de envolver a população, a descentralização da tomada de decisão, no sentido de envolver a população no que é de interesse da comunidade. O PT fez uma coisa muito legal, uma política bastante utilizada, que é do orçamento participativo. Eu, particularmente, gosto, por isso que eu estou dando como exemplo. Não sei dizer se outros partidos também utilizaram mais, né, esse exemplo, e que também pode ser chamado de mini público, que é uma outra, que é parecido também com a questão do orçamento participativo, e não tem um partido que encabece isso, que é o quê? A população discutir todos os recursos que a cidade tem por região e de saber onde ocorre a alocação desses recursos, onde que elas entendem que é mais necessário para a comunidade os recursos serem alocados, né? Isso eu vi acontecer, eu achei positivo. Tem problemas também, porque para demandas de infraestrutura leva-se muito tempo, às vezes. Mas isso aconteceu também na prefeitura. Tem um grupo aqui em São Paulo, aí não tem vinculação partidária nenhuma, que é o Delibera Brasil. Atuo com esse grupo, às vezes, também, que fazem discussões em determinadas regiões sobre problemas comuns. Então, chamam diversos representantes dessa região para que as pessoas possam deliberar, cada uma com o seu ponto de vista, para saber o que é melhor para aquela região. Então, o que eu quero dizer? Né? Que elas tentam buscar esse consenso, são iniciativas que tentam buscar o consenso para o que é melhor para a respectiva região. Quanto mais houver uma descentralização do poder, o envolvimento dos cidadãos locais,
melhor será para que as pessoas entendam também qual é a função do vereador, que não é atender os interesses particularistas, né, das pessoas, mas atender o interesse da comunidade. Ok. Cumprimentar aqui as cidades de Valença e a cidade de Jardim do Mulato, que também estão conosco na audiência. Professora, a Raquel Brick, pede para que a senhora relembre aí, rapidamente, as melhores dicas para a construção de uma reputação na internet. As melhores dicas para a construção de uma reputação, bom, é a questão da simpatia, é a questão de você ter uma narrativa bem definida, primeiramente na sua cabeça, do que é aquilo que você de fato acredita, por que você acredita. Sabe aquela coisa que a gente vê nos programas de TV, que as pessoas vão lá cantar, os The Voices, e os críticos dizem assim, qual é a sua verdade? Você precisa cantar a sua verdade. Então, as pessoas fazendo essa comunicação digital pela reputação, elas têm que expor a verdade delas. Nem todo mundo vai gostar, mas isso vai dar respeitabilidade a elas. Essa respeitabilidade é reputação, né? Então, o que eu mais acredito em termos de reputação é isso. Eu não acredito, sinceramente, numa reputação pautada só em imagem. A imagem é extremamente importante, porém, ela é rasa, ela tem um limite. As pessoas precisam mostrar as suas verdades, mesmo que as suas próprias verdades não agradem a todos, né? E menos politicamente correto, não fazer as coisas só porque é politicamente correto, mas porque é uma verdade. Adianta, por exemplo, eu querer ser politicamente correto, eu querer ter uma reputação de que eu não sou racista, né? E aí eu começo a me envolver com grupos e comunidades negras, mas que eu não tenho nada a ver com aquilo, que eu nem acredito aquilo, isso é horrível, isso é fake, né? Ou é, ou não é. Ou então, se não tem proximidade com determinadas pautas, não se vincule com essas pautas. Mas se você defende, defenda de verdade. Por exemplo, professora, né? Professor Daniel Lima pergunta, ele comenta o seguinte: acredito numa política participativa e de modo voluntário. Vivemos em épocas do sistema toma lá da cá. Como os pré-candidatos, como nós deveremos implantar na consciência das pessoas que a política deve ser para o bem de todos e fazer entender que suas escolhas farão toda a diferença? Complementando aqui essa indagação desse comentário, muito se fala que o candidato é corrupto, o candidato está comprando voto. Mas se o candidato está comprando voto, tem alguém vendendo lá na outra ponta, não é, professora? Então, o eleitor também é muito responsável por isso, porque quando o candidato bate a porta do eleitor, o eleitor não ouve a proposta do candidato, o eleitor já pede alguma coisa, eu quero isso, eu quero aquilo para poder votar em você. Então, isso está impregnado, como disse o Daniel aqui. Como fazer para dar o primeiro passo para mudar essa concepção desse pensamento de ambas as partes, professora? Olha, Daniel, vou ser bem honesta com você. Ultimamente eu tenho estudado muito a política desde o período da sua redemocratização. E desde a redemocratização nós temos muitos casos de corrupção em todas as esferas, por todos os partidos. Então, esse mal, essa chaga, ela é muito difícil no Brasil de ser erradicada, né? E eu acredito que dificilmente ela vai ser erradicada por completo nos próximos anos, né? Por maior que sejam as nossas tentativas. Mas é isso, reforçar todos os dias a importância da idoneidade, da discussão, de não procurar estar distante das coisas mal explicadas, né? Tanto os candidatos quanto os eleitores, buscar um relacionamento bom. E eu não digo assim, nem um relacionamento moralista, né? Um relacionamento razoável, ético, né? E é uma luta diária, porque, olha, quantos anos tem a nossa democracia? Ela é jovem ainda, mas ela já tem aí mais de 20 anos, né? Quer dizer,
nos 30 anos já. E os problemas se repetem, se repetem, se repetem. Então, a gente também tem que se repetir em ser decente, ser honesto. Eles se repetem, mas a gente se repete também. Por falar em mudança e ser uma postura que existe há muito tempo, aí tem um comentário aqui da Isabel de Almir sobre a relação parlamento-executivo. Ela diz o seguinte, olha, infelizmente isso não funciona, falando de relatos atrás, que isso infelizmente não funciona, a ideia de ir às comunidades em cidades pequenas, visto que o vereador, sendo de oposição, o prefeito sequer o atende, sequer dá ouvido. Né? Isso acontece, é verdade, mas faz parte do jogo político também, né? Infelizmente, faz parte do jogo. Tem ações que não adianta a gente brigar, não adianta a gente criticar, faz parte do jogo. Se o vereador, o prefeito Sismark não vai atender a oposição porque ele se sente atacado ou porque ele se sente inseguro, ele não vai. Não adianta, é questão estratégica. Cumprimentar aqui as famílias de Nazaré do Piauí e agradecer à professora Juliana Fratini por estar conosco na live de hoje, conversando com toda a nossa audiência, os nossos internautas, na plataforma do Progressistas PI. Professora, muito obrigado. Obrigada. Posso agradecer também aqui? Claro, por favor, por favor. De novo, claro. Agradecer o partido pelo convite. Já tive situações em debater com outros progressistas, sempre muito positivos, né? Em ouvir, em fazer esse tipo de seminário. Eu acho muito bacana, eu acho muito importante os partidos disponibilizarem isso para os seus filiados e buscar melhores práticas, né? Então, estão de parabéns, e tem crescido muito, então de parabéns mesmo. Acho que é engajar os filiados e buscando sempre essas melhores práticas. Agradecer demais. Ok. Olha, antes de encerrarmos, eu quero convidar você dizer que o Movimento Nacional das Mulheres Progressistas, através da presidente nacional, deputada federal Iracema Portela, está organizando uma série de lives fortalecendo o futuro, maior evento de capacitação para os progressistas do Brasil. Vão ter vários temas e datas que terão vários temas e datas que ocorrerão as eleições municipais, ainda já que elas não estão definidas. O pleito deverá acontecer ainda nesse ano, mas ainda há essa decisão, se sai de outubro para novembro, enfim, há essa discussão. Então é preciso, diante de toda essa confusão, é preciso ter uma capacitação para um novo tempo, um novo normal. É uma campanha que marcará a história do país. Então as lives, elas vão ser transmitidas pelo Facebook, pela plataforma do Facebook dos progressistas Mulheres Progressistas. Tome nota aí, facebook.com/Mulheres Progressistas 11. Mulheres Progressistas 11. Assim como no Instagram também, @Mulheres Progressistas 11. E também pelo canal dos Progressistas 11 lá no YouTube. YouTube/TV Progressistas 11. Amanhã, quinta-feira, dia 2, às 7 da noite, vai acontecer a primeira live com o tema Certezas e Incertezas para as eleições 2020. Como começar a campanha durante a pandemia. Que tema, hein? Os palestrantes vão ser Diego Cunha, consultor de marketing, e Eduardo Neves, publicitário especialista em marketing eleitoral. Você segue nas redes sociais, já disse para você, e você vai acompanhar e tirar todas as suas dúvidas, tá certo? Sobre o conteúdo da live de hoje, ela vai estar disponível. A live, assim que encerrar, já fica disponibilizada na plataforma do Progressistas PI, no Facebook e lá na rede social, no site dos progressistas, você também vai ter o ícone onde você vai ter acesso a todo esse material, além da Fundação Milton Campos. Essa live foi realizada pelo Partido Progressista e pela Fundação Milton Campos, e vale lembrar que a Fundação Milton Campos tem como finalidade desenvolver estudos, pesquisas, debates, cursos e outros eventos, e é vinculada legalmente ao partido. Lá no site miltoncampos.org.br tem um material completo sobre as eleições de 2020. São informações de especialistas,
com fundamentos de uma campanha eleitoral. Você pode baixar gratuitamente em PDF as cartilhas das normas eleitorais, político, marketing, redes sociais e media training, ok? Então, gente, muito obrigado a todos. Agradecer especialmente a realização da live de hoje ao nosso presidente nacional, senador Ciro Nogueira, ao nosso presidente estadual, deputado estadual Júlio Arcoverde, presidente da Fundação Milton Campos, o deputado federal Covate Filho e a coordenadora da Fundação, Ellen Caroline Conrad. Agradecer também a nossa bancada federal, as deputadas Iracema Portela e Margarete Coelho, além do deputado Átila Lira, e a bancada estadual aqui do Piauí, deputadas Belê Medeiros e Luci Silveira, além dos deputados Bessa Filho, Firmino Paulo, Wilson Brandão e Hélio Isaías. A gente se encontra na nossa próxima oportunidade, mas está tudo disponibilizado nas plataformas progressistas PI para você. Muito obrigado e até a próxima. Boa noite.